Existe um mover de Deus nesse lugar, irmãos. Eu não sei onde é que você está, mas... Sabe, tem dia parece que é sempre muito bom, mas tem dia parece que é diferente, né? Então, você me perdoa, irmãos, mas está até difícil começar aqui, irmãos. Pastor, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, irmãos. Esse lugar foi tomado pela glória de Deus de uma forma que poucas vezes eu vi. Poucas vezes eu vi. Sabe, Deus tem falado muito ao nosso coração de entrar no lugar onde a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso raciocínio não limita o agir de Deus. Onde a gente não julga mais o que a gente vê e acha diferente ou esquisito, porque ali o Espírito Santo está se movendo. Irmãos, entra nesse lugar, mergulha nesse rio, porque tem um rio fluindo nesse lugar assim, o rio de Ezequiel. E você pode ficar com as águas nos tornozelos, nos joelhos, você pode ficar com elas nos lombos, mas você pode decidir essa noite mergulhar nesse lugar e sair daqui diferente. Você pode decidir entrar nesse lugar como você nunca entrou antes e sair daqui totalmente diferente. E eu profetizo sobre a sua vida, que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Pastor, eu cheguei cheio. Você vai sair transbordando do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único que pode me capacitar, que pode te capacitar. Ele é o único que pode nos desenvolver para que a obra de Deus seja vista nessa terra. Amém? Você crê nisso? Então dá mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, irmãos. Irmão, se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria: o comandante já está no campo de batalha. Amém? O comandante já está no campo de batalha. A gente tem desenvolvido aqui nessa casa aquilo que a Bíblia tem nos revelado sobre aquilo que Deus tem feito nos nossos dias, na nossa estação, no nosso tempo sobre a terra. E a gente tem falado muito sobre uma renovação de mente, sobre renovar o entendimento, assim como Paulo fala lá em Coríntios. E deixa eu te falar, renovação no entendimento não é para você fazer uma vez, é para você fazer todo dia. Renovação no entendimento não é necessário que aconteça uma vez na minha vida, mas todos os dias a minha mente tem que ser renovada, ela tem que ser renovada no Espírito, porque Deus tem coisas novas, revelações novas, coisas extraordinárias, sobrenaturais, para mostrar para mim e para vocês. Se a minha mente estiver cauterizada, estiver com dificuldade, estiver fechada por uma palavra religiosa ou por filosofias humanas, pode ser que eu não consiga perceber ou discernir aquilo que Deus está fazendo. Por isso que a igreja precisa nesses dias, não é de mais revelação, irmãos. É de discernimento para entender o que o Espírito está falando à sua noiva. O que Jesus está falando com a igreja, o que Jesus requer da sua igreja. A maior necessidade que eu tenho, que você tem nesses dias, não é de uma revelação nova. Está tudo aqui, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Está tudo escrito aqui. Mas eu preciso de discernimento para entender, de renovação de entendimento, para entender o que Deus está fazendo nessa estação. E a gente tem falado muito aqui sobre um Deus que não é um Deus de longe, irmãos. Sobre um Deus que não é um Deus distante. Durante um tempo, parece que apresentaram um Deus para uma geração que era um Deus distante, um senhorio distante. Deus é Senhor, mas Ele é Pai. E nós temos desenvolvido essa teologia saudável que está na Bíblia, que fala que Deus não é um Deus de longe, não é um Deus distante, mas Ele é um Deus de perto, e Ele é um Deus de dentro. Amém? Nós temos falado sobre isso, e eu quero discorrer nas Escrituras um texto incrível. Deus tem feito coisas incríveis, irmãos. Eu ouvi um grande homem de Deus falando nesses dias e eu já fui muito cético com algumas coisas, irmãos. Sabe, no início da minha caminhada, eu já tive dificuldade de compreender algumas coisas. Por quê? Porque eu queria desvendar Deus de acordo com o meu intelecto. Você não vai desvendar Deus, irmãos. Então, eu tinha dificuldade de compreender algumas coisas, mas nós estamos vivendo um tempo tão poderoso, tão precioso, que toda vez que a gente pega a Bíblia, a gente lê um texto, alguma coisa nova salta sobre os nossos olhos. Semana passada nós falamos sobre Jacó, Gênesis 28. A palavra diz que ele adormeceu, quando ele acordou ele percebeu que Deus já estava lá, mas ele não sabia. E hoje eu quero falar sobre Josué.
E teve algo que me chamou muita atenção nesse texto, Josué capítulo 5. Abre a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5, versículo 13. Quando Josué estava perto de Jericó, Josué capítulo 5, fala de uma jornada, fala da circuncisão em Gilgal, fala de relembrar a festa da Páscoa, e depois vai chegar aqui no versículo 13, e vai falar que quando eles estavam perto de Jericó, lembra? Jericó era a terra que era o lugar da promessa, o lugar que eles estavam olhando, que eles queriam adentrar. E a palavra aqui diz que Josué estava perto de Jericó, e quando ele levantou os seus olhos, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Presta atenção nisso, irmãos. E a palavra diz então que Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos? Você está com a gente? Você é dos nossos? Ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem de uma coisa, nem de outra. Eu vou repetir: eu não sou nem de uma coisa, nem de outra. Mas se foi Deus que enviou, e Josué era um homem escolhido por Deus, por que esse anjo que estava diante dele, por que o Senhor que ele se representava diante dele, por que ele falou que não era nem de um lado nem de outro, irmãos? Você já parou para pensar nisso? E ele diz assim: sou o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto na terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés. Porque o lugar que você está é santo. Tire a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é santo. E Josué assim o fez. Irmãos, existem momentos em que a vida vai colocar a gente diante de muralhas. Josué estava próximo de Jericó. Você sabe, Jericó tinha uma muralha fortificada. Talvez as suas muralhas sejam decisões que você tenha que tomar. Talvez você esteja diante de desafios. Talvez tenha algo angustiando o seu coração. Talvez seja ministerial, talvez seja familiar, talvez seja financeiro. Eu não sei qual que é, mas Deus sabe. Mas talvez você olhe, assim como Josué, que estava perto de Jericó, e avistava uma muralha. E quase sempre a nossa primeira pergunta quando a gente está diante de situações assim é: o que eu preciso fazer? Sim ou não? Não é isso que a gente faz às vezes? Diante de uma muralha, diante de um gigante, diante de uma adversidade, a gente olha e por vezes a primeira pergunta que a gente faz é: o que eu preciso fazer? Josué também estava diante de uma muralha, mas Deus não começa falando da cidade, nem da estratégia, nem do exército. O nosso problema é que a gente quer saber o que a gente tem que fazer, enquanto Deus quer revelar para você que Ele já está fazendo. Mas a gente quer se apegar naquilo que a gente pode fazer. O que eu posso fazer para transpor essa muralha? O que eu posso fazer para adentrar nessa terra? Irmãos, Deus não começa falando de uma estratégia, Deus não começa falando de uma vitória, porque antes de falar sobre a muralha, Deus revela quem já está no campo de batalha. A maior revelação dessa palavra não era como que a muralha ia cair, mas quem estava à frente das batalhas com Josué. Essa é a maior revelação que tem nessa palavra. Talvez o maior problema não seja a muralha que está à sua frente. Talvez seja a percepção sobre quem está conduzindo as suas guerras. E você cantou aqui sobre um Deus que vence as guerras, que vence as batalhas, sobre um general de guerra que nunca perdeu uma batalha. O verdadeiro centro desse texto não é Josué, irmãos. O verdadeiro centro desse texto também não é Jericó.
O verdadeiro centro desse texto não é uma terra prometida que está diante de Josué. O verdadeiro centro desse texto é aquilo que é o centro de todos os textos, é o Senhor dos exércitos. Esse é o centro do texto. Israel acabava de atravessar o Jordão. Você vai perceber em Josué capítulo 3, capítulo 4, eles estão atravessando o Jordão. Era um momento decisivo, depois de 40 anos no deserto. Existia uma apreensão no coração daqueles homens e daquelas mulheres, irmãos. 40 anos no deserto, a promessa começava a se tornar uma realidade. Sabe quando você começa a ver aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, e você começa a enxergar, mesmo que de longe? Deve dar até uma ansiedade, né, irmãos? Uma vontade de acelerar o processo. E aí a primeira pergunta que a gente faz é: como que eu faço? Era um momento decisivo, irmãos. Mas em vez de um ataque imediato, Deus mandou o povo parar. E você vai ver no início do versículo 5 que a primeira coisa que ele faz é mandar Josué circuncidar o povo, em sinal de aliança, restaurando esse sinal da aliança. Depois, em Josué capítulo 5, versículo do 10 ao 12, você vai perceber, antes do que a gente leu aqui, e eu vou ganhar tempo, não vou ler esse texto todo, você vai perceber que eles estavam celebrando a Páscoa, ou seja, lembrando que a libertação veio pela graça e não pela força de Israel. Percebe que Deus está fazendo uma construção? Ele começa em Josué capítulo 5 falando de aliança, falando: Josué, circuncida os meninos, nós temos uma aliança, esse é o sinal da nossa aliança. Agora, você vai comemorar, você vai celebrar a Páscoa do Senhor. Para quê, pastor? Para trazer à memória quem era o seu Redentor. Para trazer à memória que teve um sangue que foi jogado no umbral das casas e fez com que o anjo da morte passasse por cima. Ou seja, para trazer discernimento sobre a graça de Deus. Sempre foi graça, irmãos. Só então Josué vai se aproximar de Jericó. Perceba a sequência: antes da conquista, Deus restaura identidade e aliança. Circuncisão fala de identidade de filho e fala de aliança com Deus. E antes da estratégia ser entregue, Deus restaura a memória do povo. Antes da guerra, Deus restaura a adoração. Fala: vamos sentar na mesa e vamos celebrar a Páscoa. Enquanto o povo estava com pressa, querendo entrar em Jericó, Deus estava parando o povo e relembrando princípios elementares para que eles não se perdessem de novo, para que eles pudessem de verdade entrar nesse lugar. Por quê, pastor? Porque é fácil esquecer de Deus, irmãos. Esse povo muitas vezes esqueceu de Deus. E um povo que esquece de Deus acaba acreditando que as suas vitórias vêm pelo seu próprio braço, pela sua própria força. Um povo que se esquece de Deus começa a acreditar numa mentira. E a mentira é que tudo aquilo que você conquistou pela sua inteligência, pelo seu intelecto, pela sua força. Isso não é verdade, porque a força quem te deu foi o Senhor. A inteligência quem desenvolveu em você foi o Senhor. Se você é do Senhor, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, pertence ao Senhor. É Ele que te capacita, é Ele que te desenvolve. Então nós não podemos nos esquecer quem é esse Deus, irmãos. E perceba, Deus nunca começa pela batalha. Ele sempre vai começar pelo coração daqueles que vão lutar. Ele botou todo mundo lá sentadinho, circuncida. Agora bota aqui, ceia, celebra. E aí ele coloca diante de Josué esse homem, com uma espada na mão. A palavra diz que esse comandante já estava lá. Ele acorda e esse comandante está lá. Josué levanta os olhos, ele vê um homem com uma espada desembaiada. Ou seja, a espada estava pronta. O texto não diz que esse homem chegou depois de Josué. Ele já estava ali antes de Josué chegar. Ele já estava. E isso é extraordinário. A gente tem falado sobre isso aqui também. Sobre um Deus que sempre foi e sempre será, irmãos. Um Deus que está desde que não existia nada até o final dos tempos. Um Deus que era,
mas um Deus que é, e é um Deus que há de vir. Amém? Um Deus que anda na eternidade. A gente tem falado sobre isso, isso é extraordinário. Josué estava pensando que estava chegando ao campo de batalha, quando na verdade encontrou alguém lá que já estava ocupando aquele lugar. Josué pensou que ele estava chegando no campo de batalha para guerrear aquela guerra com a força do seu braço. E o que ele descobre? Que lá havia um anjo do Senhor preparado, aguardando ele, com uma espada desembainhada na mão. A guerra não começa quando Josué chega. A guerra começa quando Deus está à frente. Talvez tenham batalhas na sua vida que você esteja tentando lutar elas sozinho. Talvez tenha um campo de batalha diante de você e você está acessando esse lugar e por falta de discernimento não está vendo que existe um general de guerra que já está à sua frente. E aí a angústia vem, o medo vem, sim ou não? Vem, irmãos. E essa palavra está sendo revelada hoje para que você entenda que existe um general que luta as suas guerras. Existe alguém que já está à frente das suas batalhas. Ei, você não vai vencer com a força do seu braço. Não vai. Existe uma palavra sendo ministrada por aí, falando que você pode, que você consegue, que você é o vencedor, que você é forte. Não, irmãos, forte é o Senhor, porque eu sou forte quando eu sou fraco. Eu sou forte quando Ele habita em mim, a força vem dEle, a força não vem de mim. João capítulo 5, versículo 17 diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Irmãos, Deus não parou. O reino não vive de improvisos, irmãos. Deus não chega atrasado aos cenários da nossa vida, não. Às vezes o cenário é desesperador. Você fala: Deus, onde é que você está? Ah, meu Deus, no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Talvez você não esteja percebendo, eu tenho dito isso aqui, eu vou repetir. Talvez o que falte para mim e para você é fechar os olhos incrédulos e abrir uma mente que tem fé, um coração que tem fé, para poder enxergar além das coisas palpáveis. Porque tudo aquilo que você vê, a palavra diz que foi criado pelo que você não vê. Então por que você se apega ainda às coisas que podem ver e menospreza as coisas que não se podem ver? Glória a Deus que Ele viu. Glória a Deus que Ele viu. E eu creio, irmãos, existem anjos ministradores guerreando ao nosso entorno, guerras espirituais que nós não estamos vendo. Mas eu tenho orado para Deus e tenho pedido: Senhor, me mostra. Eu quero ver, irmãos. Eu quero estar mais perto. Eu quero sentir mais de Deus, irmãos. Eu quero caminhar mais com Deus. Eu quero poder discernir mais as coisas do reino de Deus. Eu quero poder desfrutar mais de coisas eternas. Eu quero, irmãos. Você nunca vai chegar primeiro no lugar onde Deus já está trabalhando, irmãos. Você não está sozinho. Amém? Glória a Deus. Você não está sozinho, irmãos. Cuidado para que você não continue fazendo a pergunta errada. Pastor, e agora o que eu faço? Aí quando o pastor fala, vai orar. Pô, toda vez que eu falo com um pastor que tem um problema, manda eu orar. É claro que você tem que orar, porque não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele já fez. Tem a ver com o que Ele já está fazendo e talvez você não esteja vendo. Mas se você entrar num lugar de oração, se você pedir discernimento do Espírito, se você ainda não é batizado do Espírito Santo, eu profetizo, irmãos, eu declaro sobre você, eu quero impor as mãos sobre você. Você vai sair daqui batizado do Espírito Santo. Você vai sair daqui orando em línguas estranhas, edificando a si próprio, discernindo o reino de Deus e as coisas eternas. Para que você nunca mais guerreie com a sua força. Para que você nunca mais pense que essa batalha você vai enfrentar sozinho. Não, não é assim que está escrito na palavra. Deixa eu contar uma coisa para você, repetir para você. Você não tem força suficiente para entrar nos lugares que Deus tem para você. Josué e aquele povo não podiam entrar em Jericó. Lá havia um povo fortificado, existia uma muralha. E você conhece a história. Ele entrou lá sem fazer nenhum movimento brusco, ele entrou lá sem precisar pegar na espada, irmãos. As muralhas caíram. A força vem de quem, irmãos?
Existe uma presença de Deus na sua vida, cara. Existe um general na sua vida, ele está lutando as nossas guerras. Josué perguntou, você é dos nossos? Outra pergunta, meu Deus. Josué pergunta àquele homem, você é dos nossos ou é dos nossos adversários? Por que Josué perguntou isso? Porque é uma pergunta lógica para um general que está indo batalhar uma guerra. Ele está indo para o campo de batalha, encontra alguém com uma espada. Opa, será que é adversário? Será que é alguém que vai lutar comigo? Será que é alguém que está contra mim? Era uma pergunta lógica, mas perceba, a resposta inesperada que Josué recebeu, não sou dos seus. O texto não diz que ele vai falar, sim, Josué, eu vim guerrear com você, eu sou dos seus. Ele não disse isso. Mas ele também disse, eu também não sou dos seus inimigos. E é aqui que o comandante Josué, de um grande exército, começa a ter a sua lógica rompida. Porque a questão nunca foi Deus escolher um lado humano. Pega isso no seu espírito, em nome de Jesus, guarda isso. A questão das guerras nunca foi chamar Deus para escolher um lado humano. A questão era se Josué estava disposto a se submeter ao lado de Deus. Enquanto Josué queria saber se aquele homem com aquela espada, se aquele anjo, aquele representante do céu, estava do lado dele, na verdade ele estava ali perguntando, ei, você vai andar comigo? Essa é uma correção profunda da nossa espiritualidade, irmãos, da nossa teologia. A gente precisa dessa metanoia, dessa revelação, dessa mudança de entendimento. Quantas vezes nós pedimos para Deus abençoar os nossos planos? E não tem problema você pedir nada para Deus, amém, irmãos? Eu quero que você entenda de forma madura. Mas quantas vezes a gente falou, Senhor, abençoa os meus planos? Fala a verdade, irmãos, quantas vezes eu fiz isso? Quando nós deveríamos perguntar para o Senhor, Senhor, será que os nossos planos nasceram no seu coração? Enquanto tem pessoas ensinando você a trocar coisas com Deus, Deus está revelando para você que você só precisa entrar nos planos dele. Não tem plano seu, não tem planta sua, não tem projeto seu, tem um projeto eterno, pronto, estabelecido nas regiões celestiais. E antes da fundação do mundo já estava pronto, porque antes que tudo existisse, ele já estava lá. O Espírito já pairava sobre as águas, antes que a terra ganhasse forma. A pergunta é, Senhor, será que os planos que estão no meu coração vieram do seu coração? Será que é isso que você tem para mim? É exatamente isso, irmãos, que Jesus está nos ensinando em Mateus capítulo 6, versículo 10. Você lembra? Seja feita a tua vontade. A vontade de quem? Assim na terra, como? No céu. Tem um modelo. O modelo não é a terra, o modelo é o céu. Tem uma vontade. A vontade não é minha. A vontade é dele. Irmãos, nós não trazemos Deus para a nossa agenda. Irmão, não tenta trazer Deus para a sua agenda. É você que entra na agenda de Deus. Você precisa entrar na agenda de Deus. Você precisa discernir o tempo, as estações. Você precisa discernir o Senhor. Você tem que discernir as coisas eternas. Você tem que mergulhar nas Escrituras, para que você possa entrar na agenda de Deus e cooperar com aquilo que Deus já está edificando. Ei, Deus já está fazendo uma obra. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele. E tudo aquilo que Ele coloca nas suas mãos, como talento, como dom, como habilidade, todos os recursos, o seu tempo, todas as coisas que Ele te entrega, não são para você, são para o reino de Deus. Por isso nós precisamos entrar na agenda de Deus. A fé madura não pede que Deus assine os nossos projetos. Quando você vai fazer um projeto de arquitetura, o arquiteto assina o projeto. Por quê? Porque foi ele que fez. Foi ele que desenhou, foi ele que mediu.
Foi ele que, com a criatividade que Deus deu para ele, começou a entender o espaço, o que ia botar ali. Foi ele que decorou, foi ele que fez as medidas, falou que tipo de porta que era, qual que era a torneira que era mais adequado, o tipo de pedra, sim ou não? Por quê? Porque ele é o arquiteto. Porque ele é o sábio construtor, é ele que sabe como se desenham as coisas. É ele que sabe onde tem que botar cada coisa. Pois é, Deus é um sábio arquiteto da minha vida e da sua vida. Quem tem o desenho é Ele, quem tem a planta é Ele. Por isso para de botar a mão aí, deixa Deus fazer do jeito dEle. Ah, meu Deus, dá uma salva de palmas para Jesus aí. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia aí onde você está, cara. O plano já está estabelecido, irmãos. O projeto já está pronto. Já foi desenhado. Eu só preciso entrar. Eu só preciso cooperar com o que ele está fazendo. Não tem que inventar nada. Eu nunca vi a igreja inventar tanta coisa, irmãos. Não tem problema não, irmãos. Dia 8, dia 9, nós vamos ter uma conferência profética aqui. A gente vai ter aqui a voz profética do Mevan. O pastor Fábio vai estar aqui com a gente. Vai ser uma bênção, irmãos. Se prepara, Deus está construindo um ambiente. Você está percebendo? Sábado e domingo vai ser incrível. Mas a gente não tem que inventar nada, irmãos. A gente não tem que inventar espetáculo, a gente não tem que inventar distração, não. A gente tem que viver o plano que Deus tem, a gente tem que entrar no projeto de Deus, a gente tem que discernir Deus, tem que discernir aquilo que Deus está fazendo agora, para a gente não perder o que Deus está construindo. Por isso a minha oração não é por mais revelação, é por mais discernimento, porque a revelação já está aqui. Pastor, como é que eu entro nesse lugar? Tira a sandália dos seus pés. Tira a sandália dos seus pés. Porque existe uma terra santa que você precisa pisar, irmãos. Existe um lugar de santidade. Tirar as sandálias dos pés. Essa frase, você já ouviu ela antes. Lá em Êxodo, lembra? Com Moisés. Lembra disso? Moisés, diante da sarça, ele ouviu exatamente a mesma ordem. Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque essa terra é uma terra santa. Josué ouve a mesma coisa. Percebe que os dois ouviram a mesma coisa diante de uma missão que estava à frente? Por quê? Porque Deus está mostrando que a missão, irmãos, ainda depende de um lugar de santidade. A missão, ela pode ser até diferente. A missão de Moisés era libertar o povo. A missão de Josué era introduzir o povo numa terra. Eram missões diferentes. Mas Deus continua sendo santo. A missão pode mudar dependendo do tempo, da estação, sim ou não? Claro que pode. Eu não estou falando contra as mudanças que Deus tem feito dentro da cultura. Ela pode mudar? Claro que pode, ela muda. A missão de Moisés era uma, de Josué era outra, o tempo era um, o tempo era outro. Existia uma outra realidade acontecendo no entorno deles, mas uma coisa não mudou, o quê? Deus continua sendo santo. Deus continua sendo um Deus santo. E Ele continua confiando missão a pessoas que estão dispostas a tirar as suas sandálias. Ele continua revelando coisas às pessoas que estão dispostas a arrancar as sandálias dos seus pés e andar num lugar de santidade com Deus. Sabe por que Ele faz isso? Tira a sandália dos seus pés. Ele quer mostrar algo para Josué, ele quer pontuar algo para Josué. E isso serve para mim, serve para você, cara, em nome de Jesus. Recebe isso aí, sabe por quê? Isso é muito poderoso. Ele está pontuando algo para Deus, ele está falando: Josué, você não vai pisar em Canaã como conquistador independente. Josué, você não vai pisar em Canaã como conquistador independente. Você não vai fazer como Adão no jardim, que tentou ser independente de mim. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que você conquista sozinho, você tem que sustentar. Pega no seu espírito. Tudo que você conquista sozinho, tudo aquilo que você constrói sozinho, você tem que sustentar. E um dia pode ruir.
Mas tudo aquilo que você constrói com Deus, tudo aquilo que você constrói diante de uma palavra de Deus, tudo aquilo que você constrói diante de uma profecia de Deus, tudo aquilo que você constrói licenciado em princípio, em fundamentos bíblicos, naquilo que diz a palavra de Deus, essas coisas são eternas. Elas não podem ruir, porque ela tem fundamentos eternos. Deus está falando: Josué, tira a sandália dos seus pés, porque aquilo que eu vou te dar não é para você, é para gerações. Aquilo que eu vou te dar é uma revelação daquilo que está por vir. E para você pisar nesse lugar, nessa terra santa, para você entender sobre santidade, você tem que tirar as coisas naturais que estão te calçando, porque eu quero calçar você com coisas espirituais. Deus vai trocar algumas sandálias nessa noite, nesse lugar, irmãos. Deus vai trocar, Deus vai arrancar algumas sandálias. Algumas pessoas vão ficar descalças aqui nessa noite. Josué tinha que entrar como servo de Deus, como alguém aliançado com Deus. Foi por isso que antes veio o Gilgal, depois veio a Páscoa. Esse projeto de conquista não era de Josué, irmãos. Esse plano já era um plano de Deus. Josué só estava entrando nele, participando dele. As sandálias carregavam a poeira do caminho que Josué tinha percorrido. As sandálias vinham contaminadas por poeira do caminho que Josué tinha percorrido. Retirar as sandálias simbolizava reconhecer que aquele terreno pertencia ao Senhor. Retirar as sandálias era como se ele estivesse reconhecendo que ele não precisava de objetos naturais feito por mãos humanas para entrar e tomar posse daquela terra. Ele podia se despir daquilo que ele tinha, daquilo que podia dar segurança para ele, e entrar lá descalço, porque a segurança dele agora não estava mais no que ele estava calçando. A segurança dele agora estava no Senhor dos Exércitos, que já estava lá esperando ele, com a espada na mão desembaiada. Ninguém recebe autoridade para governar o que antes não aprendeu a reverenciar. Eu vou repetir. Em nome de Jesus, quando eu olho para essa igreja, para essa casa, eu vejo homens e mulheres de autoridade em muitas áreas. Vocês que estão aqui, todos vocês, são homens e mulheres de autoridade em muitas áreas. Mas você precisa entender isso. Você não vai receber autoridade de governo se você não aprender a reverenciar a presença. Eu vou repetir. Você não recebe autoridade de governo se você não reverencia a presença de Deus. Para Josué ter autoridade para vencer a guerra, ele tinha que reverenciar o Senhor e tirar a sandália dos seus pés. E um detalhe chamou nossa atenção: a espada já estava desembaiada. Mas o interessante é que a espada estava na mão, mas ele não usou. Ele tinha uma espada na mão, mas a palavra não diz que ele usou. Porque aquela espada não era uma demonstração de agressividade. Era uma declaração de governo. Irmãos, eu sou da área da segurança pública. Toda vez que tem um evento, aqueles que estão no comando do evento, aqueles que têm as patentes mais altas e estão no comando do evento, eles botam uma roupa de gala. Sabe o que tem nessa roupa de gala? Uma espada. Hoje se luta com espada? Sim ou não? Não. Por que eles têm uma espada? Por que eles andam com uma espada? Porque a espada era sinal de autoridade. A espada nunca foi só para ferir, a espada era para determinar uma autoridade. A batalha não dependia da coragem de Josué. Dependia da autoridade daquele que já governava toda a situação e estava ali com uma espada na mão, mostrando que existia alguém ali de uma patente alta. Existia ali alguém que estava governando toda a situação. Josué, você está vendo Jericó de longe, mas antes você precisa reverenciar a minha presença, para que eu possa fazer com que você entre e introduza o povo nessa terra, porque esse povo ficou 40 anos no deserto. Morreu toda uma geração, por falta de quê? De reverência, de submissão.
Mais tarde, as muralhas caíram, irmãos. E Israel não fez nenhum ataque direto para que elas caíssem. Elas simplesmente caíram. Por quê? Deus estava pontuando que aquela vitória não era militar. Era uma vitória da aliança. Existem vitórias na sua vida que talvez não tenham chegado ainda. Porque talvez você tenha que entrar num lugar de circuncisão para Deus, se é que você me entende. E entrar num lugar de aliança. Deus queria pontuar que aquela vitória não tinha nada a ver com o poderio militar de Israel, e sim com um povo que foi obediente, circuncidou. Em Josué capítulo 5, versículo 2, ele circuncidou. Estava falando de um povo que declarava a identidade de uma aliança. Deus estava pontuando que o povo que celebrou a Páscoa, declarando que dependia do Senhor para viver, para ter vida, que era esse povo que ia entrar nessa terra. O Senhor mostra desde o início que o centro da narrativa não é o poder do exército de Israel, mas a soberania do Deus que luta por esse povo. Você vai perceber muitas guerras na Bíblia. E as únicas guerras que Israel venceu foi porque o homem estava ou em desobediência ou porque ele não consultou Deus. Só tem duas coisas que fazem os homens perderem batalhas aqui no Antigo Testamento: o povo de Deus: desobediência e insubmissão. E sabe o que acontece às vezes? O próprio Deus envia um exército inimigo para aprisionar o povo. Por desobediência e insubmissão. Quando Deus impunha a espada, irmãos, a nossa maior responsabilidade não é lutar. Eu vou repetir. Quando Deus empunhar uma espada na sua frente, a sua responsabilidade não é lutar. A sua responsabilidade é obedecer. Quando você perceber que Deus está diante de você, mostrando autoridade, querendo te dar autoridade, não é para você fazer força e entrar na guerra lutando. É para você ser mais obediente à palavra de Deus. Que talvez você não tenha nem que lutar, as muralhas vão cair diante de você. E você vai adentrar nesse lugar que você está vendo de longe. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Agora, qual era o maior desafio? Qual era o maior desafio, irmãos? Jericó? Ou Josué? Jericó era facinho para Deus. As muralhas cairiam sem que eles fizessem nada, só obedecessem. Enquanto todos estão olhando para as muralhas, Deus está preocupado com Josué. Por isso que ele enviou lá esse anjo para ficar diante dele. Todos enxergavam a cidade, mas Deus estava olhando para o líder. Por quê? Porque antes de derrubar muralhas de Jericó, Deus precisava consolidar a postura de quem ia conduzir o povo. Deus precisava tratar o caráter de quem ia conduzir o povo. Antes que ele adentrasse na terra da promessa, o caráter tinha que ser tratado. O coração tinha que ser transformado. Ele tinha que entender que aquilo não dependia dele, que ele dependia do Senhor. O maior desafio não era a muralha que estava fortificada diante dele. O maior desafio era interno. O maior desafio que eu enfrento, que você enfrenta, não é externo, irmãos. Pastor, que as minhas circunstâncias estão difíceis. Meu irmão, o meu Deus, o seu Deus é o que faz da estéril ser mãe. O meu Deus, o seu Deus, ele abre o mar para o povo passar. O meu Deus, o seu Deus, ele derruba as muralhas de Jericó. Mas é necessário que a nossa mente, que o nosso coração seja tratado por Deus. Porque o nosso maior desafio, a nossa maior guerra ainda é interna. Lembra de Adão? Lembra de Eva? Você percebeu já que no texto de Gênesis, preciso fazer um corte em Gênesis, irmãos. Eu amo Gênesis. A palavra diz que a serpente seduziu eles e a serpente vai falar assim, olha que interessante. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. Mas se você ler um pouquinho antes, a palavra vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A serpente seduziu o homem com o que ele já tinha.
Nossa maior batalha é interna, irmãos. É a batalha do ego, da soberba, da autossuficiência, da independência. É a maior batalha que o homem pode guerrear. É a batalha de achar que sabe fazer. Eu já sei pregar, se eu subir lá e pegar uma palavra, eu sei pregar. Não, irmão, não entra nesse lugar. Eu sei cantar, não entra nesse lugar. Não entra nesse lugar, irmãos. Permanece no lugar de dependência de Deus. Aprenda esse princípio, a nossa maior batalha nunca é sobre aquilo que está diante dos nossos olhos. Nossa maior batalha é contra a autossuficiência, contra a ansiedade, contra a necessidade de querer controlar aquilo que nós deveríamos colocar na mão de Deus. Muitas vezes a gente se enrola nas guerras que a gente está entrando. Por quê? Porque a gente quer controlar coisas que você deveria colocar na mão de Deus. Tem coisas que você só tem que entregar para Ele e orar, meu irmão. Tem coisas que você tem que agir, tem coisas que você tem que entregar. O problema é que na nossa ansiedade a gente quer tomar conta daquilo que Deus tem que fazer. Quer assumir o lugar de Deus e tomar o lugar de Deus naquilo que Deus está construindo. Jericó ia cair em poucos dias, irmãos. Mas o coração de um líder vai moldar toda uma geração. O seu coração vai moldar uma próxima geração. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que ainda não é pai, um dia vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. Deus precisa formar o nosso coração, moldar o nosso coração e a nossa mente. Porque diante de nós existe uma nova geração que está sendo preparada para possuir uma terra, meu irmão. E a geração aqui está forte, irmão. Essa galera aqui, glória a Deus. Amém? Nunca foi sobre nós, irmãos. Essa palavra é sobre Josué conquistando Jericó? Não, essa palavra é sobre um Deus que já estava lá. Pastor, essa palavra é sobre um homem que conduziu um povo e conquistou uma terra? Não, essa palavra é sobre um Deus que já estava lá. Essa palavra é sobre um Deus que já tinha preparado o lugar. Essa palavra é sobre um Deus que já tinha capacitado quem estava lá. Essa palavra é sobre um Deus que vai na frente das suas guerras. Essa palavra é sobre um Deus que continua sendo soberano sobre a sua vida. Essa palavra é sobre um Deus que tem que ser percebido por mim e por você. Nós não podemos dormir como Jacó e acordar e falar: meu Deus, eu não percebi, mas ele já estava aqui. Deus se preocupa mais com quem você está se tornando do que com o obstáculo que está diante de você, irmãos. A maior preocupação de Deus não é a barreira, não é a muralha. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. A maior preocupação que Deus tem com a sua vida não é a dificuldade que está diante de você. Deus não está preocupado com essa dificuldade que está diante de você, não. Deus está preocupado com você. Porque o Evangelho não é resolutivo, ele é redentivo. A preocupação de Deus é remir o coração do homem, não resolver o problema dele. Vou repetir, a preocupação de Deus é remir o coração do homem, não resolver os problemas dele. Problema financeiro se resolve com organização e trabalho. Amém? Se organize, irmãos. Problemas a gente resolve. Coisas impossíveis a gente depende dos milagres de Deus. Como que eu vivo isso, pastor? Discernindo que já existe alguém te aguardando no campo de batalha. Que você não está sozinho. E agora eu estou encerrando essa mensagem. Eu quero que você guarde o que para mim é a maior revelação daquilo que está aqui. Eu vou encerrar e eu quero que você guarde isso. Guarda essa frase, irmãos. Eu não sei qual que é a sua luta. Eu não sei qual é a sua maior batalha. Eu não sei se é na mente, eu não sei se é nos sentimentos. Eu não sei se é nas finanças. Eu não sei se é na família. Eu não sei se é na saúde. Não sei se é no ministério. Eu não sei qual que é a sua maior batalha. Deus sabe. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Ele já está lá. Aonde, pastor? No campo de batalha. Ele está lá com uma espada na mão. Ele sempre esteve lá. Antes que eu fosse, antes que você fosse, antes que a terra fosse algo, o Espírito de Deus já pairava sobre ela. Meus irmãos, a maior revelação do Evangelho é que Deus sempre esteve. Fica de pé comigo no seu lugar. A maior revelação do Evangelho de Jesus Cristo é que Deus sempre esteve. Essa cena vai apontar para algo maior.
Ao longo da Bíblia, Deus não envia apenas ordens. Escute isso. Olha para cá, olha para mim. Meu irmão, Deus, em toda a história bíblica, Ele não está dando ordens. A preocupação de Deus na minha vida, na sua vida, não é te dar uma ordem. Escute isso. A preocupação de Deus na minha vida, na sua vida, não é te dar uma ordem. É se fazer presente. Muitas vezes você está esperando uma ordem de Deus. Deus está falando, não se preocupe, eu já estou aqui. Eu já me faço presente nesse lugar, eu já estou aqui. Irmãos, Ele estava na sarça. Ele estava na coluna de fogo, Ele estava na nuvem. Irmãos, Ele estava lá, habitando dentro de um tabernáculo. Irmãos, Deus estava quando encarnou em Cristo. Quando Cristo encarnou em pessoa, Deus estava. Em toda a história, Deus sempre esteve. E depois de Pentecoste, a palavra vai dizer que pelo Espírito Santo habitando em seu povo, Deus está em você. Ah, meu Deus! Deus está aí, eu tenho dito aqui, o altar agora anda. O altar agora respira. O altar agora fala. Porque o altar não é um tablado. O lugar da habitação de Deus não é num tablado, não é numa estrutura, numa edificação feita por mãos humanas. O lugar, o tabernáculo de Deus, onde Ele está tabernaculando nesses dias, é você. Em mim, em você, nesse lugar que Ele está habitando. Por isso a missão da igreja não começa nos planos que ela faz. Começa quando nós reconhecemos que Cristo é o senhorio da nossa vida. Por isso para de trabalhar para fazer Deus agir. Para de trabalhar para tentar forçar Deus a fazer algo na sua vida. Começa a se mover sabendo que Ele já está agindo. Começa a se mover sabendo que Ele já está aí. Ele já está presente. Se entrega a Ele, se renda a Ele. Se eu fosse você, eu fazia isso. Em nome de Jesus.